eu sou a Fran. Eu conto relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. É um prazer ter cada um de vocês aqui para mais uma noite de mistério. E se você tem alguma história sobrenatural ou algo que desafiou a sua lógica, que aconteceu com algum conhecido, envie para nós, tá bom? O e-mail vai estar aqui na descrição, tá? Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? E vamos deixar de enrolação e bora pro nosso relato de hoje, que tá bem pesado, tá bom? Quem mandou foi um seguidor. Ele prefere não se identificar, tá? Por motivos óbvios, né? Ele ainda mora na mesma cidade aonde tudo aconteceu, tá? Ele relata que trabalhou muitos anos como coveiro. E o que ele viveu naquela época mudou completamente a forma como ele pisa no chão hoje em dia, tá? E agora ajeite o fone, apague as luzes e preste atenção, porque essa história não é sobre o que a gente enterra, mas sobre o que a terra recusa a comer, tá? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei no cemitério municipal aqui da minha cidade por quase 20 anos. Eu sou coveiro, ou melhor, fui. Porque depois do que aconteceu, eu não consigo chegar perto do portão daquele lugar sem sentir um calafrio que sobe pela sola do pé e vai até o último fio de cabelo. Muita gente acha que o trabalho de coveiro é só cavar um buraco e pegar o caixão. No começo eu também achava. Para mim era serviço braçal. Eu chegava cedo, via a lista dos sepultamentos do dia, preparava as covas, ajudava as famílias e no fim da tarde ia para casa tomar um banho e tirava o cheiro de terra úmida do corpo. Era uma rotina pacata. O cemitério é o lugar mais silencioso da cidade. Eu gostava disso. As pessoas ali não reclamam, não brigam, pelo menos era o que eu pensava. Mas naquela noite de terça-feira, há uns 5 anos, algo mudou. O clima da cidade estava estranho, pesado. Parecia que o ar tinha ficado mais grosso. Recebemos o aviso de um sepultamento de última hora. Era o corpo do senhor Altino. Se você é aqui da região, você sabe de quem eu estou falando. Um homem poderoso, dono de muita terra, mas com uma fama que cruzava gerações. Diziam que ele era um homem seco, ruim de alma, que não tinha piedade de ninguém. Ele morreu de velhice, sozinho na fazenda dele, e o corpo chegou para mim já no finalzinho da tarde. O incidente começou ali, quando trouxeram um caixão. Ele pesava de um jeito que não fazia sentido. Eu e mais 3 homens fortes penamos para tirar ele do carro fúnebre. Parecia que estávamos carregando uma peça sólida de chumbo e não um senhor de 80 anos. Mas o pior não foi o peso, foi quando chegamos na cova que eu tinha preparado. Eu tinha cavado o buraco na manhã seguinte, tudo certinho, no prumo. Mas quando olhei para dentro da cova, a terra parecia estar se mexendo. Não era bicho, não era desmoronamento, a terra estava inchada. Eu tentei descer o caixão com as cordas, mas ele não assentava. Ele batia no fundo e voltava, como se tivesse uma mola debaixo, ou como se o chão estivesse empurrando o senhor Altino de volta para cima. A gente suava frio. Eu peguei a pá para tentar acertar o fundo, mas a ferramenta não entrava. Eu batia com toda a força e o metal estalava. Fazia um barulho de como se eu estivesse batendo em granito puro, sendo que ali era só terra fofa, de barranco. O silêncio que se instalou no cemitério, naquele momento, era absoluto. Não se ouvia um grilo, um vento nas árvores. Nada, só o som da minha pá batendo e o chiado das cordas. Eu senti naquele momento que aquela terra não queria o senhor Altino. Eu senti um arrepio na nuca e uma voz na minha cabeça dizia: isso não deveria estar aqui. Eu olhei para o rosto do falecido pelo vidro do caixão. Juro por Deus, parece que ele estava dando um sorriso de canto, como se estivesse gostando daquela confusão. Eu sabia que a terra não estava reagindo apenas ao corpo daquele homem. Ela estava reagindo à história que eu pessoalmente trazia comigo. Porque eu conheci o Sr. Altino de muitos anos antes de ser o coveiro.
Para você entender o porquê da Terra estar rejeitando aquele homem, eu preciso voltar 25 anos no tempo. Naquela época, eu era um rapaz novo, passando muitas necessidades. Minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho e eu não tinha emprego fixo. Fazia bico de tudo. Foi um desses bicos que eu cruzei o caminho com o senhor Altino. Ele me chamou na fazenda, ele me chamou na fazenda dele tarde da noite. Disse que precisava de um serviço de confiança. Ele me chamou na fazenda dele tarde da noite. Disse que precisava de um serviço de confiança e que pagaria muito bem. O serviço era simples, mas estranho. Eu deveria levar um embrulho pesado, amarrado em sacos de estopa, e enterrar nos fundos do cemitério municipal, onde o muro estava caído e ninguém vigiava. Ele me deu um maço de notas que pagaria 3 meses de aluguel. Eu, na minha ignorância e no meu desespero, não perguntei o que era. Eu peguei aquele embrulho que tinha um cheiro metálico, meio doce, e fiz o que ele mandou. Cavei um buraco raso na calada da noite e joguei aquilo lá. Eu fechei a porta da minha consciência e nunca mais falei disso. Mas a alma da gente sabe quando a gente assina um contrato com o errado. Eu ajudei o Sr. Altino a esconder um pecado. E agora, 25 anos depois, Terra estava me cobrando a conta. Depois daquele enterro maluco, onde o caixão não queria ficar, as coisas pioraram. Eu finalmente consegui socar o caixão para dentro e cobrir com terra, mas foi um esforço sobre-humano. Fui para casa, mas o cemitério me seguiu. Na primeira noite, eu acordei com um barulho de terra caindo. Sabe aquele som de punhado de areia sendo jogado no chão? Pois é, quando acendi a luz, tinha um monte de terra fresca, úmida, bem no pé da minha cama, e o cheiro era o cheiro do setor onde o Sr. Altino tinha sido enterrado. Eu limpava, passava pano e no dia seguinte a terra estava lá de novo. Comecei a ouvir passos no meu quintal, passos lentos, de alguém que arrastava os pés. Eu olhava pela janela e não via ninguém, mas as marcas de barro ficavam lá, desenhadas no cimento, vindo do portão e parando na porta da minha cozinha. Meus colegas de trabalho começaram a notar que eu estava estranho. O vigia noturno do cemitério, um senhor que já tinha visto de tudo, chegou para mim um dia e disse: "Aquele defunto novo não parou quieto, viu? Todo dia eu passo lá e a cova dele está rachada. A terra está abrindo, como se algo estivesse tentando sair, ou como se a terra estivesse tentando cuspir ele para fora." Eu fiquei isolado. Minha família viajou para a casa da minha sogra, porque meu filho começou a ter pesadelos com um homem de terra, que ficava parado no canto do quarto. Eu estava sozinho, com a minha culpa e com o peso daquele segredo que eu enterrei anos atrás. Foi uma noite de tempestade pesada, daquelas que parece que o céu vai desabar. Eu não conseguia dormir. O som da chuva batendo no telhado parecia o som de milhares de dedos batendo na madeira de um caixão. Eu senti um impulso, uma necessidade de ir até o cemitério. Peguei minha lanterna, minha capa de chuva e fui. Quando cheguei no túmulo do Sr. Altino, o que eu vi me fez cair de joelhos. A terra tinha se aberto completamente e o caixão estava exposto. Mas ele não estava deitado, ele estava inclinado, como se estivesse tentando se levantar. E ao lado da cova tinha um buraco menor, exatamente onde eu tinha enterrado aquele embrulho para ele 25 anos atrás. A Terra tinha trazido os dois segredos para a superfície. Eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu não podia mais fingir. Eu peguei a pá debaixo daquela chuva e comecei a cavar o buraco do embrulho antigo. Conforme eu cavava, a atmosfera mudava. O ar, que era pesado e sufocante, começou a ficar limpo. Eu achei os restos do que eu tinha enterrado. Era uma pequena caixa de madeira apodrecida, com restos que eu nem quis identificar, mas que exalavam uma energia de dor e injustiça. Eu coloquei aquela caixinha em cima do caixão do Sr. Altino e disse em voz alta: "Acabou. O que é seu, volta para você. O que eu fiz, eu admito.
Naquele instante, o vento parou. A chuva continuava, mas o barulho dela mudou de tom. Eu comecei a jogar a terra de volta, e dessa vez a paia entrava no chão como se fosse manteiga. A terra aceitava cada golpe, cada punhado de barro. O chão parecia faminto, engolindo o caixão e a caixinha pequena com uma rapidez que eu nunca vi em toda a minha carreira. Terminei o serviço e o cemitério mergulhou num silêncio que não era mais ameaçador. Era um silêncio conclusivo, como se uma dívida tivesse sido paga. Hoje eu não trabalho mais como coveiro. Para quem olha de fora, a vida segue normal. Mas eu sei que a terra tem memória. O cemitério não queria vingança contra mim. Ela só queria que a verdade fosse reconhecida. O senhor Altino não podia descansar enquanto o pecado dele estivesse separado dele. E eu não podia ter paz enquanto escondesse a minha parte naquilo. Eu sigo a minha vida, trabalhando em outra área agora, mas toda vez que eu vejo um sepultamento na TV ou passo perto de um campo santo, eu sinto o peso daquela pá nas minhas mãos. A dívida não foi paga com dinheiro, foi registrada na alma. E eu sigo aqui, vivendo um dia de cada vez, sempre com cuidado aonde piso, porque eu sei que no fim das contas, o chão decide quem ele aceita e quem decide cuspir para fora. Pessoal, esse relato de hoje foi bem pesado do que acho que os outros, né? O que mais mexeu comigo foi o fato, né, dele desenterrar ali uma caixa pequena de madeira apodrecida, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça, né, que poderia ser um bebezinho, né, ou uma criança pequenininha ali, né, de colo, alguma coisa assim. A primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Aí isso daí acabou mexendo bastante comigo, né? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham que poderia ter dentro daquela caixinha ali de madeira apodrecida, tá bom? Eu quero ler o comentário de vocês, as opiniões de vocês, tá bom? E muito obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo, tá? Se você ouviu algum relato parecido com este, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu quero ler, tá? E não se esqueça de deixar o like se essa história mexeu com você, tá bom? E não se esqueça também de conferir os outros vídeos que vão estar aparecendo aqui no cardzinho, tá? E os vídeos também que tá ali no canal, tá? E eu vejo vocês no próximo relato. Tchau, tchau!